Amados irmãos e irmãs, hoje nos unimos em oração com a força do Salmo 64, um clamor profundo por proteção contra os inimigos ocultos, contra palavras traiçoeiras e armadilhas que não vemos, mas que Deus conhece e desarma. A palavra diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do inimigo que me ameaça. É a súplica de quem já sentiu o peso da maldade alheia, de quem caminha sob ataques velados e ainda assim encontra abrigo na fidelidade do Senhor. Quando Deus se torna o nosso escudo, nenhuma arma forjada prospera e todo plano oculto cai por terra. Se você clama por proteção para sua vida, sua casa e seus caminhos, escreva seu nome nos comentários. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e esteja conosco todos os dias, debaixo da poderosa cobertura do Altíssimo. Agora, prepare seu espírito. Quando Deus intervém, até o inimigo mais oculto é exposto à luz. Senhor, meu Deus, hoje me coloco diante da Tua presença com todo o peso que carrego em meu coração. Estou cercado por incertezas, por inimigos invisíveis, por vozes que me acusam em silêncio e armadilhas que foram lançadas quando eu nem percebia. Mas a minha alma confia em Ti, ó Altíssimo, porque o Salmo 64 declara: guarda a minha vida do inimigo que me ameaça. E é nesse clamor que me firmo agora. Não confio na força do meu braço, não coloco esperança em alianças humanas, mas me refugio unicamente em Ti, que sondas mentes e corações, e que conheces os planos mais ocultos da maldade. Pai, visita agora cada área da minha vida onde o inimigo tentou tocar, onde ele tentou semear confusão, traz agora clareza, onde ele tentou implantar medo, infunde coragem, onde ele quis dividir, restaura com amor, onde ele trouxe doença, sopra vida. Onde houve traição, derrama a Tua justiça. E onde houver qualquer sombra, que a Tua luz resplandeça com poder. Pois assim como diz o Salmo 64, o Senhor ferirá com flechas os inimigos e de repente serão atingidos. Toma as rédeas, Senhor, porque o Teu braço nunca falha e os Teus olhos jamais dormem. Senhor, eu te suplico, não permitas que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, por causa do medo ou da perseguição. Que eu permaneça firme em Teus caminhos, mesmo quando for difícil, mesmo quando tudo parecer escuro. Que eu seja sustentado pela Tua mão. Não quero agir pela força da minha carne, mas pela direção do Teu Espírito. Que eu saiba quando falar e quando silenciar, quando avançar e quando esperar. Que eu nunca perca a fé diante do mal, porque o Teu amor é mais forte do que qualquer acusação. Assim como o Salmo 64 anuncia a Tua justiça como resposta ao ataque oculto, eu te peço, Senhor, responde com milagre aos gritos da minha alma, que o céu se mova em meu favor. Que o livramento chegue de forma surpreendente, que eu veja com os meus próprios olhos o Teu poder descer sobre minha história como fogo, como luz, como resposta. E que eu jamais me esqueça de que o Senhor é Deus de livramento, de justiça e de glória. Pai, quero pedir também por aqueles que estão orando comigo agora, pessoas que estão sofrendo em silêncio, que têm enfrentado noites em claro, que têm chorado escondidas, com medo, com angústia, com o coração apertado. Que o Senhor alcance cada um com o Teu toque de milagre. Que o livramento venha sobre os filhos que se desviaram, sobre os lares que estão se desfazendo, sobre os que perderam tudo, sobre os que foram traídos, sobre os que estão enfrentando injustiças pesadas. Envia, Senhor, o Teu socorro. Mostra que Tu és o Deus que desce até o vale para erguer o cansado e restaurar o que parecia morto. Pai, eu sei que existem palavras lançadas como flechas, ditas nas sombras, escondidas atrás de sorrisos, mas que ferem como lanças afiadas. Palavras de inveja, de ódio, de julgamento injusto. Há vozes que se levantam contra mim, conselhos em segredo, pessoas que se unem para me derrubar sem sequer mostrarem o rosto. Mas o Senhor vê tudo. Tu és aquele que está em todo lugar, que tudo ouve e tudo conhece. O Salmo 64 revela que os ímpios preparam armadilhas em segredo, dizendo: quem nos verá? Mas a Tua palavra também nos assegura que é o Senhor quem os fere de repente com a Sua justiça.
Por isso, eu descanso em ti, mesmo quando tudo parece instável ao meu redor. Deus poderoso, livra-me das emboscadas do maligno, das ciladas que foram armadas nos bastidores da vida. Se há alguém tramando contra minha paz, contra minha família, contra meu sustento, que o Senhor destrua esse plano antes que ele ganhe força. Que toda a armadilha preparada contra mim caia por terra. Que toda a cova cavada para minha queda se transforme em testemunho da tua salvação. Senhor, eu te suplico, sela minha casa com teu sangue. Protege as entradas e saídas. Coloca anjos ao redor de cada pessoa que amo. Que o mal não encontre espaço, que a mentira não prospere, que nenhuma língua maldosa tenha poder sobre minha história. Ó Pai Santo, quantas vezes me senti cercado por forças que não entendo, situações que surgem do nada, acusações que não têm fundamento, ataques que parecem ter vindo do próprio inferno. Mas é exatamente nessas horas que me lembro. O Senhor é o meu refúgio, minha torre forte no dia da angústia. O Salmo 64 declara que os ímpios se fortalecem no mal e falam de armar laços secretamente. Mas o Senhor, com uma só palavra, pode desfazer todos esses laços. Por isso, neste momento, clamo com todo o meu coração. Quebra, Senhor, toda palavra maldita lançada contra mim. Dissipa toda obra de feitiçaria, toda maldição hereditária, todo espírito de divisão, toda força que busca roubar minha paz. Ó Deus, cobre minha mente com o capacete da salvação. Que meus pensamentos estejam alinhados com a tua verdade. Não permitas que a angústia ganhe espaço, nem que a ansiedade tome o lugar da esperança. Que eu saiba que enquanto oro, o Senhor age. Que eu creia que o teu tempo é perfeito, mesmo quando eu não compreendo. Que eu me lembre, a cada manhã, que estou protegido por um Deus que não falha, que luta por mim mesmo quando eu não vejo. E se alguém que me ouve agora também se sente cercado, aflito, ameaçado, Senhor, alcança essa vida. Envia libertação, envia paz, envia socorro. Que esta oração se torne um escudo invisível, um clamor que ecoa no céu e abala toda a obra do inferno. Pois quando te invocamos, o céu se movimenta e os anjos se posicionam em nosso favor. A tua palavra diz que todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e entenderão os teus feitos. Que os que nos cercam vejam que há um Deus vivo que nos protege, que nos guarda, que age com justiça. Pai, fortalece os meus pés para que eu não tropece. Cobre-me com tua armadura. Prepara minha boca para que eu só diga o que te agrada. Guia-me por caminhos seguros e que em tudo a tua mão prevaleça. Se o mal vier como flecha, que encontre o teu escudo. Se vier como tempestade, que encontre a rocha firme da tua presença. E se vier como engano, que seja desmascarado pela tua luz. Confio, Senhor, que mesmo agora estás agindo, e nenhum mal, por mais sorrateiro que seja, poderá vencer aquele que está escondido sob as tuas asas. Assim como diz o Salmo 64, os justos se alegrarão no Senhor, e nele confiarão, e todos os retos de coração se gloriarão. Eu confio em ti, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos, e nada poderá me separar da tua proteção. Senhor, Deus de justiça e poder, nesta hora levanto minha voz, em clamor por livramento. O mal tem se espalhado de forma silenciosa, pelas esquinas da vida, nos bastidores da rotina, nas palavras de quem finge amizade, nos gestos de quem deseja a queda. Mas eu clamo a ti, ó Altíssimo, porque sei que nenhum plano do inimigo é oculto aos teus olhos. O Salmo 64 revela os intentos secretos dos ímpios, que armam ciladas com frieza e lançam palavras como flechas, com a esperança de ferir o inocente. Mas também revela a tua intervenção poderosa. Mas Deus os ferirá com uma seta e de repente serão feridos. É nesse poder repentino, nesse livramento imediato, que me agarro agora. Meu Deus, não estou apenas pedindo proteção, estou suplicando intervenção. Que toda obra do mal seja interrompida por tuas mãos, que todo plano de destruição seja desmontado pelo teu mover,
Que cada tentativa do inimigo de tocar no que é meu seja frustrada pelo fogo da tua justiça. Se há alguma armadilha que foi armada contra mim, se há qualquer palavra lançada nas trevas contra minha vida, minha família, meus caminhos, que o Senhor intervenha agora com um milagre. Que o Senhor se levante e que toda confusão se transforme em paz, que toda angústia se converta em livramento visível. Pai, o meu coração confia em Ti mesmo quando o cenário se mostra desfavorável. Mesmo quando não vejo saída, mesmo quando a dor aperta, mesmo quando a espera parece longa demais. Eu creio que o Teu tempo é perfeito, que os Teus milagres não atrasam. Tu ages na hora exata, com precisão divina, com graça imensurável. Eu te peço, Senhor, faz aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que a justiça humana não consegue realizar, aquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Realiza o impossível, pois Tu és Deus de milagres. Tua palavra é viva, é espada, é martelo que quebra toda resistência. Se há cadeias espirituais amarrando meus passos, que sejam quebradas agora. Se há portas que o inimigo trancou com medo do que o Senhor fará através de mim, que essas portas se abram pelo Teu poder. Se há obstáculos colocados por mãos humanas ou forças espirituais, que sejam removidos pelo Teu braço estendido. Clamo, ó Pai, pelo milagre do livramento, não apenas escapar do mal, mas ver o mal sendo transformado em testemunho, em motivo de glória, em vitória declarada diante de todos. Senhor, quantas vezes andei em meio ao vale da sombra da morte, quantas vezes senti a pressão de forças contrárias, quantas vezes ouvi sussurros de desânimo tentando apagar a fé dentro de mim. Mas Tu me guardaste, me sustentaste e me trouxe até aqui. Por isso creio que o mesmo Deus que me guardou até agora é o Deus que está preparando um novo tempo. O Salmo 64 mostra que o mal é temporário e que a justiça de Deus é certa. Os que planejam a destruição acabam sendo atingidos pela própria maldade. Assim, Pai, eu entrego nas Tuas mãos todos aqueles que tramam contra mim e peço, faz justiça. Tua justiça é santa, é perfeita, é fiel. E se for da Tua vontade, Senhor, que o livramento venha com milagre visível. Que haja cura onde os médicos disseram não. Que haja reconciliação onde tudo parecia perdido. Que haja promoção onde havia perseguição. Que haja restauração onde só havia ruínas. Que haja testemunho onde havia vergonha. Que as Tuas obras se revelem, para que todos vejam e glorifiquem Teu nome. Assim como o Salmo diz, todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Que a Tua intervenção seja tão poderosa que até os que não Te conhecem fiquem em silêncio diante do Teu agir. Meu Deus, entra com livramento no trabalho de quem ora comigo. Tira essa pessoa da humilhação, da perseguição silenciosa, da ameaça constante. Abre novas portas, coloca pessoas certas no caminho, afasta os laços de falsidade, revela as intenções dos corações. E se for necessário fechar ciclos, que o Senhor mesmo feche, com paz, com proteção e com milagre. Toca também na vida financeira, livrando da escassez, da dívida, do peso, de não conseguir sustentar os próprios compromissos. Multiplica, Deus, como fizeste com os pães. Faz o pouco render. Faz o que é impossível acontecer, porque quando Tu falas, o milagre acontece. Pai, neste momento, eu Te entrego cada detalhe que tem me tirado o sono. Te entrego os medos que não confessei a ninguém, as preocupações que me corroem por dentro. Entrego os riscos, as ameaças, os desafios que parecem grandes demais. Entrego os sonhos que parecem distantes, os projetos que adormeceram. E Te peço, sopra vida sobre tudo isso. Faz florescer o que estava seco. Faz brotar água da rocha. Tira-me da beira do abismo e coloca-me de pé sobre a rocha firme. Que minha vida seja marcada pelo Teu milagre. Deus eterno, hoje me coloco diante de Ti com o coração exposto, com a alma aberta, sem máscaras, sem defesas. Não venho pedir riquezas, nem reconhecimento. Venho clamar por algo mais profundo, mais vital, mais urgente. Cura, Senhor. Cura a minha alma ferida, esgotada, marcada por batalhas invisíveis.
Não há dor mais pesada do que aquela que ninguém vê, que não deixa hematomas no corpo, mas dilacera por dentro. Quantas vezes sorri por fora, enquanto por dentro me sentia quebrado, cansado, vazio. Mas hoje, neste momento, eu me derramo diante de ti, porque sei que só o teu toque é capaz de restaurar o que ninguém entende. Pai, a tua palavra em Salmo 64 expõe o poder da injustiça, da perseguição, do veneno das palavras maldosas, mas também revela que o Senhor é escudo para os que confiam em ti. Por isso, venho me abrigar debaixo das tuas asas. Cura, Senhor, cada palavra que entrou na minha mente como dardo, cada crítica que me feriu, cada silêncio que me rejeitou, cada ausência que me machucou. Cura os traumas que ainda moldam minhas reações. Cura os medos que me impedem de avançar. Cura os pensamentos que me prendem ao passado. Lava, Senhor, cada lembrança amarga com a tua graça. Meu Deus, há feridas que ninguém conhece porque foram causadas por mãos próximas, por pessoas em quem confiei, por histórias que se quebraram em silêncio. Mas eu te peço, Pai, que me des uma nova memória emocional. Que eu não seja mais guiado pela dor, pela mágoa, pela decepção, mas pelo teu Espírito. Restaura minha identidade. Eu não sou o que disseram de mim. Eu não sou o erro que cometi. Eu não sou o abandono que sofri. Eu sou teu filho, teu projeto, teu vaso em processo de reconstrução. E aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Renova, Senhor, os meus sentimentos. Tira o peso da tristeza constante. Tira a ansiedade que rouba a paz. Tira a desesperança que silenciosamente foi se instalando. Que o teu Espírito venha agora como brisa suave e traga refrigério. Que onde há lágrimas, haja consolo. Onde há confusão, haja entendimento. Onde há escuridão, haja luz. Eu não quero viver preso em reações automáticas que foram geradas pelo trauma. Eu não aceito mais ser dominado por memórias que me paralisam. Eu não permito mais que o passado defina meus passos. Eu sou teu, Senhor, e em ti a cura completa. Pai, toca também nas minhas emoções mais escondidas, aquelas que nem eu compreendo direito, aquela raiva que surge sem aviso, aquele desânimo que não consigo explicar, aquele vazio que aparece até mesmo quando tudo parece estar bem. Eu sei que nada disso te assusta, porque tu me conheces melhor do que eu mesmo. Então vem, Senhor, com tua luz, com tua paz, com tua verdade. Reorganiza meu interior, renova minha capacidade de sonhar. Refaz em mim aquilo que o tempo e a dor deformaram. Dá-me um coração novo, como o teu. Eu clamo agora também por aqueles que estão sentindo que perderam o sentido da vida, por aqueles que estão travando uma batalha interna que ninguém vê, por aqueles que estão cansados demais para pedir ajuda. Que a tua presença chegue agora como bálsamo sobre essas almas. Que o Senhor visite a mente, o coração, o espírito de cada um. Que o desânimo seja arrancado pela raiz. Que a vontade de viver floresça novamente. Que a alegria que vem de ti substitua o peso da tristeza antiga. Que os que estão de joelhos encontrem forças para se levantar. Senhor, renova em mim a fé. Muitas vezes o desgaste é tanto que até minha confiança se enfraquece. Os porquês se acumulam, as orações parecem não ter resposta, o silêncio do céu parece longo. Mas mesmo assim eu te busco, porque sei que só tu tens palavras de vida. Mesmo quando minha alma geme, o meu espírito clama por ti. Eu não quero ser movido pelas circunstâncias, mas pela certeza de que estás comigo, mesmo quando tudo parece parado. Porque em ti há vida até no deserto. Em ti há caminho onde não há estrada. Em ti há cura até para os ossos secos. Ó Deus, sopra agora sobre mim teu fôlego de vida, que toda a apatia espiritual seja vencida, que meu espírito se reaqueça, que minha fé se reacenda, que minha alma volte a cantar mesmo em meio à dor. Que eu reencontre prazer na tua presença, na tua palavra, na oração, na comunhão. Que eu não viva apenas por obrigação, mas por paixão por ti. Que minha alma seja livre da religiosidade fria e mergulhe no relacionamento vivo contigo. Toca em cada célula da minha alma, em cada pensamento distorcido, em cada crença limitante. Refaz, Senhor, reconstrói.
restaura. E, Senhor, ensina-me a perdoar, porque muitas das minhas dores continuam abertas porque insisto em alimentar ressentimentos. Eu te peço forças para liberar perdão, até mesmo quando o outro não reconheceu o erro, porque o perdão é uma chave de libertação, não para o outro, mas para mim. Eu escolho deixar ir, escolho soltar as correntes, escolho me libertar da prisão emocional. E peço que o Senhor complete essa obra dentro de mim, com cura, com paz, com sabedoria. Assim como diz o Salmo 64, os que confiam em Ti se alegram. E essa é a alegria que peço agora. Não a alegria superficial do riso passageiro, mas a alegria profunda da alma restaurada. A alegria de quem sabe que foi visto, tocado, curado por um Deus que não desiste de ninguém. Eu sou Teu, Senhor. E sei que ainda verei, com os meus próprios olhos, os frutos dessa cura interior florescendo em todas as áreas da minha vida. Há um clamor que não morre no silêncio. Há uma voz que atravessa o peso das madrugadas, que fura o véu da solidão, que não se perde no vazio. Essa voz é a minha. Não importa quantas vezes fui ignorado pelos homens, esquecido por pessoas, rejeitado por sistemas, o Senhor, meu Deus, me ouve. Mesmo quando tudo ao redor parece surdo à minha dor, o céu está atento. Não há súplica que eu tenha feito em lágrimas que tenha passado despercebida. Não há gemido que tenha subido ao trono da graça em vão. O Salmo 64 começa com esse clamor: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. E é com essa certeza que me levanto em fé. O Senhor escuta quando ninguém mais escuta. O Senhor responde quando todos se calam. Eu te busco, ó Altíssimo, não com palavras ensaiadas, mas com a alma em carne viva. Te busco com a convicção de que és o Deus que se inclina, o Deus que ouve o clamor do oprimido, que não despreza o quebrantado, que conhece os segredos do coração humano como ninguém. Por isso, nesta oração, eu não finjo força, eu não escondo dor, eu não disfarço fraquezas. Eu te entrego tudo. Porque sei que cada palavra que sai dos meus lábios, cada pensamento que brota do meu íntimo, chega até Ti com precisão divina. Tu não apenas ouves, Tu compreendes. Tu não apenas compreendes, Tu respondes no tempo certo, do modo certo, com justiça perfeita. Pai, ainda que minha oração seja falha, ainda que eu não consiga colocar em palavras tudo o que sinto, ainda que minha mente esteja confusa, ainda assim eu creio. Tu recebes o que meu espírito clama. Tu captas o que meu coração geme. Tu traduzes o que nem eu sei explicar. E é isso que me sustenta. Saber que estou sendo ouvido. Saber que não estou falando ao vento, nem lançando minhas súplicas no abismo. Eu estou sendo escutado pelo Criador dos céus e da terra. Isso é mais do que suficiente para que minha alma não desista. Quantas vezes, Senhor, fui desacreditado, desacompanhado, desamparado por aqueles que eu mais esperei. Quantas vezes fui julgado quando tudo o que eu precisava era de acolhimento. Quantas vezes gritei por ajuda e só o teu silêncio respondeu. Mas hoje entendo, mesmo no silêncio, o Senhor estava ouvindo. Mesmo quando a resposta parecia tardar, o teu ouvido estava atento. Mesmo quando me senti abandonado, Tua presença nunca se afastou. Tu estavas ali, ouvindo cada batida do meu coração, cada conflito da minha alma, cada oração feita no escuro do meu quarto. Deus fiel, não permitas que eu me cale, mesmo diante das decepções. Não deixes que minha fé se torne fraca por causa das demoras. Renova em mim a certeza de que o Senhor está presente, de que minha oração não está presa no teto, de que minha voz não é pequena demais para alcançar o céu. Que eu ore com fé, com ousadia, com liberdade, que eu fale contigo como quem sabe que será ouvido por um pai que se importa. Porque eu sei, tu não ignoras os que te buscam com sinceridade, tu não desprezas as lágrimas sinceras, tu não rejeitas o clamor do aflito. Pai, fortalece agora o coração de quem está orando comigo, que pensa que foi esquecido, que acredita que o Senhor não ouviu porque a resposta ainda não chegou. Que essa pessoa sinta agora o teu toque, a tua confirmação. Que o Espírito Santo sussurre no íntimo: eu ouvi e estou agindo, porque tu és o Deus que não abandona.
És o Deus que tem prazer em ouvir teus filhos. És o Pai que recolhe cada lágrima como sementes que, no tempo certo, florescerão em colheita de alegria. Senhor, ensina-me a orar, não apenas com palavras, mas com verdade. Que a minha oração seja como incenso diante de Ti. Que cada súplica suba como um perfume agradável ao Teu trono. Que a minha intimidade contigo se aprofunde. Que minha fé se fortaleça, não apenas quando a resposta chega, mas enquanto eu espero. Porque o maior milagre não é o que acontece ao meu redor, mas o que acontece dentro de mim enquanto continuo orando, enquanto sigo crendo, enquanto persisto confiando que o Senhor está me ouvindo. E ainda que o mundo diga que estou falando sozinho, ainda que zombem da minha fé, ainda que tentem calar minha voz, eu não me calarei. Porque minha oração é o canal pelo qual tua glória desce. É através da oração que as correntes se quebram, que o impossível se curva, que o céu invade a terra. É pela oração que recebo direção, força, sabedoria. E é na oração que sou lembrado. Eu não estou sozinho. Assim como diz o Salmo 64, o Senhor ouve e age. E quando age, até os que tramam o mal reconhecem. Foi Deus quem respondeu. E é nessa confiança que permaneço, em silêncio ou em grito, com palavras ou com lágrimas, no vale ou no monte. Eu continuarei orando, porque sei, o Senhor me ouve. Senhor, se há bênçãos retidas por barreiras espirituais, por prisões invisíveis, por pactos quebrados, por palavras contrárias, que essas barreiras sejam agora destruídas pelo teu poder. Que toda resistência que impede o fluir da tua vontade sobre minha vida seja removida. Que toda nuvem que encobre o meu caminho se dissipe. Que toda voz que me acusa em secreto seja silenciada pela tua justiça. Que nada impeça o teu agir. Porque eu creio, Senhor, que há bênçãos preparadas com meu nome. Bênçãos que não pertencem a outro, que foram desenhadas pelo teu amor exclusivamente para mim. Deus fiel, eu te peço. Abençoa a minha casa, abençoa os relacionamentos dentro dela, abençoa os vínculos que sustentam o amor e a paz. Que haja harmonia entre os que vivem sob o mesmo teto, que haja união onde há divisão, que haja perdão onde há feridas abertas, que o teu Espírito reine nos ambientes onde o conflito parecia ter vencido. Visita também, Senhor, minha vida financeira. Abençoa o fruto do meu trabalho. Abençoa as ideias que brotam em minha mente. Abençoa as decisões que preciso tomar. Que a provisão chegue antes da necessidade. Que haja portas abertas onde antes só havia recusas. Que haja crescimento legítimo, conquista limpa, honra que vem do céu. Pai, abençoa os meus sonhos. Muitos deles dormem, outros quase morreram. Alguns foram enterrados pelo tempo. Mas eu te peço, sopra vida sobre eles. Restaura minha capacidade de crer. Desperta em mim a coragem de tentar de novo. Renova minha visão para enxergar além do que vejo. Que eu não viva condicionado ao que perdi, mas projetado para o que o Senhor ainda vai realizar. Que minha esperança não seja um sentimento frágil, mas um fundamento forte, porque sei que a tua mão ainda não terminou de escrever minha história. E se houver bênçãos que eu ainda não recebi, porque meu coração não estava pronto, então prepara-me, Senhor. Que eu não antecipe o teu tempo por ansiedade. Que eu não tente forçar portas que o Senhor ainda não abriu. Que eu saiba esperar com fé, caminhar com paciência, permanecer com obediência. Porque eu sei, as tuas bênçãos chegam no tempo certo, da maneira certa, e quando chegam, nada pode impedi-las. Que quando vierem eu esteja inteiro, pronto, firme, para vivê-las com plenitude, sem medo, sem culpa, sem limites. Meu Deus, libera também milagres sobre áreas que pareciam imutáveis. Que aquilo que os olhos humanos dizem ser impossível se torne realidade diante da tua presença. Que diagnósticos sejam revertidos. Que causas perdidas sejam restauradas. Que corações endurecidos sejam tocados. Que portas fechadas há anos sejam escancaradas de forma sobrenatural. Porque tu és o Deus que transforma a esterilidade em fecundidade, que tira José da prisão e o coloca no palácio, que muda decretos em favor dos teus filhos. Milagres são teus sinais, e eu te peço,
Envia sinais hoje sobre a minha vida. Pai, se houver áreas em que eu mesmo sabotei as bênçãos que o Senhor queria me entregar, seja por incredulidade, por decisões erradas, por pecado não confessado, então, em nome de Jesus, eu te peço, tem misericórdia. Restaura o que eu perdi por falta de sabedoria. Refaz o que foi destruído pelas minhas próprias mãos. Dá-me nova chance, novo tempo, novo fôlego. Não me deixes preso ao erro. Concede-me a graça de recomeçar, não apenas de onde parei, mas num lugar mais alto, mais seguro, mais preparado por ti. E se alguém que ora comigo agora sente que tudo lhe foi tirado, que o tempo passou, que as oportunidades se perderam, que essa pessoa seja alcançada agora pela tua voz, que ela saiba que ainda há bênçãos reservadas para quem persevera, que há milagres esperando pela fé que insiste, que há promessas que ainda serão cumpridas, que há uma mesa sendo preparada na presença dos adversários, porque tu és o Deus que honra, que exalta, que surpreende. Que essa pessoa sinta agora o peso da tua glória, que ela saiba que o céu ainda se move por ela. Senhor, abençoa também minha saúde, que meu corpo seja fortalecido, que meu ânimo seja restaurado, que minha mente esteja limpa de pensamentos tóxicos, que meu espírito esteja leve, disponível, conectado contigo, que a bênção do Senhor alcance todas as dimensões do meu ser e que em tudo o teu nome seja glorificado. Assim como diz o Salmo 64, os justos se alegrarão no Senhor e nele confiarão, e todos os retos de coração se gloriarão. Que a minha alegria venha das bênçãos que o Senhor me confiou. Que minha confiança seja alimentada por milagres diários e que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Senhor, agora que o clamor foi elevado, agora que cada palavra foi derramada diante do teu trono com verdade, agora que não escondi nada, que me coloquei inteiro diante de ti, eu só posso reconhecer: tu és Deus que me escuta, que me vê, que me alcança quando ninguém mais chega. Tu sondaste o mais profundo do meu espírito, quebraste as barreiras da dor, destruíste os muros da dúvida e me fizeste entender que não estou sozinho. Esta oração foi mais do que palavras. Foi um encontro, um mover, um toque sobrenatural da tua graça. E agora, diante da tua presença que ainda me envolve, eu sei, algo mudou. Pai, não quero guardar isso apenas para mim. Não posso. Porque o que o Senhor fez aqui precisa alcançar outros. Esta oração precisa ecoar além das paredes da minha casa, além do silêncio do meu quarto. Há pessoas que estão agora, neste exato instante, prestes a desistir. Há corações sangrando em silêncio. Há famílias sendo dilaceradas pela dor. Há mentes sufocadas pela ansiedade, há jovens sendo destruídos pela solidão, há idosos esquecidos, há crianças crescendo sem esperança. E o que recebemos aqui, essa presença, essa paz, esse socorro invisível que nos tocou, precisa chegar até eles. Por isso, Senhor, move os que foram tocados, dá ousadia àqueles que oraram comigo agora. Que eles compartilhem esta oração como quem leva luz onde só havia trevas. Porque eu sei, Pai, que esta oração não é comum. Ela carrega a tua unção, carrega a tua verdade. E quando for ouvida por outros, o mesmo Espírito que me tocou agora tocará cada vida que ouvir. Que cada pessoa que compartilhar, compartilhe como um instrumento teu. Que cada clique seja como uma flecha lançada contra o inferno. Que cada compartilhamento seja como um estandarte de vitória erguido diante da opressão. E que muitos, muitos mesmo, sejam alcançados, restaurados, protegidos, libertos, salvos. E a cada pessoa que ainda não se inscreveu neste canal, que resiste, que adia, que ainda observa de longe, toca também agora, Senhor. Que essa pessoa entenda que não se trata apenas de acompanhar vídeos, mas de firmar aliança com um altar de oração contínuo. Um espaço onde o teu nome é exaltado dia após dia, onde o teu poder é invocado com reverência e fé, onde vidas estão sendo transformadas, restauradas, curadas. Que esta inscrição seja um ato de fé, uma decisão espiritual.
Que cada novo inscrito seja alguém que se posiciona debaixo da tua cobertura, que escolhe andar sob a luz da tua palavra. Meu Deus, eu te peço agora por cada nome que será escrito nos comentários. Que nenhum nome ali seja apenas um dado, uma menção, uma formalidade. Que cada nome carregue um propósito, que cada nome represente uma alma que precisa de um toque teu, que cada vida mencionada seja visitada pela tua presença. Que os que forem lembrados ali sejam alcançados com livramentos visíveis, com milagres incontestáveis, com respostas inesperadas. Que essas orações sejam como sementes lançadas em solo fértil e que os frutos venham com poder. Pai, que o teu Espírito continue pairando sobre esta oração, mesmo depois que ela terminar. Que quem ouvir esta mensagem dias, semanas, meses depois, ainda seja tocado como se estivesse acontecendo ao vivo. Porque o teu tempo é eterno e o teu agir não tem limite. Que esta gravação carregue tua glória. Que esta oração seja um rio que flui do teu trono e alcance multidões. Que esta palavra seja vida onde havia morte, recomeço onde tudo parecia perdido. E agora, Senhor, eu me comprometo a viver aquilo que o Senhor começou a fazer, a manter acesa a chama que se reacendeu aqui, a ser constante na oração, fiel na fé, firme no teu caminho, porque não quero ser apenas alguém que recebe, quero ser alguém que vive o que recebeu, que testemunha, que se torna canal, que leva adiante o que aprendeu aqui e que, ao compartilhar, ao comentar, ao se inscrever, faz parte do que o Senhor está construindo através deste canal. Pai, que este canal cresça, não por vaidade, mas por missão. Que cada novo seguidor seja alguém que o Senhor mesmo trouxe. Que cada visualização seja uma semente de transformação. Que os algoritmos sejam dominados pela tua vontade. Que a tua voz seja mais alta do que qualquer outra. Que a tua palavra continue sendo pregada com autoridade, com verdade, com santidade. E a cada vida que se conectar por aqui, que venha proteção, discernimento, paz e direção. Que todos que ouvirem sintam, há algo diferente neste lugar. Há poder, há presença, há glória, porque tu estás aqui. E onde o Senhor está, há liberdade. Portanto, se você orou comigo até agora, não guarde isso, não adie. Compartilhe esta oração com quem você ama, com quem está lutando, com quem você nem sabe o que está passando. Deixe nos comentários o nome de quem precisa de oração. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Não como um ato qualquer, mas como uma decisão espiritual. E esteja conosco todos os dias, sob a voz que ora, sob a palavra que liberta, sob a presença que transforma. O céu continua atento, e a obra de Deus em você só está começando.